E gostaria de começar dizendo, é, assim, parabenizando, na verdade, a Amatra por essa mesa interdisciplinar, né? O tema é interdisciplinar e eu, particularmente, eu dou aula na pós-graduação da UERJ, no mestrado e doutorado, já há uns 15 anos, mais ou menos, e oriento muitos trabalhos, participo de bancas, etc. E eu tenho absoluta convicção que e não é nem só uma convicção assim intelectual, é uma questão de desejo e vontade mesmo de orientar trabalhos que sejam interdisciplinares. Eu não vejo muito sentido em trabalhos de pós-graduação em direito que sejam estritamente dogmáticos, formais, sobretudo quando o tema pede, como é o caso do assédio moral. Então, parabéns por essa mesa interdisciplinar. Eu acho que o papel do direito é óbvio que, né, minha palestra vai focar nas questões jurídicas e o papel do direito é, de uma maneira, reduzir complexidade, né? É evidente que o juiz não vai ter condição, num caso de assédio moral, em cada caso, analisar sob todas as perspectivas, durante o que um psicanalista faria em 20 anos de análise de um paciente, né? Então, o direito tem esse papel de redução de complexidade com os custos inerentes a isso. É evidente que há custos no sentido de possíveis imprecisões, riscos, etc. Mas a discussão interdisciplinar é muito relevante para que se estabeleçam conceitos jurídicos mais sólidos, mais consistentes, que o juiz possa aplicar de maneira objetiva e em contato com o que há de melhor nas disciplinas que estudam a questão sob outras perspectivas, como a psicologia, a psicanálise e a assistência social e outras dimensões do tema. Eu organizei aqui o meu roteiro. Eu vou tratar primeiro dos fundamentos constitucionais e legais do combate ao assédio moral, a conceituação do assédio moral, o que é o assédio moral, mecanismos de apuração e responsabilização e considerações finais, né? E um primeiro ponto que eu gostaria de tocar, já começando, é que eu acho que a doutora Annelise foi muito feliz ao abordar, ao destacar que a questão do assédio moral ela é transversal na sociedade, né? Ela se coloca nas relações familiares, nas relações, exato, né? Nas relações de amizade, no trabalho, evidentemente, onde, né, a gente passa a maior parte do dia, há vínculos hierárquicos, há necessidade de produtividade. Então, de alguma maneira, é um ambiente que propicia, ou de alguma maneira, né, desencadeia esse tipo de atitude. E o foco da minha palestra é na administração pública, né? E aí eu acho que é importante destacar um aspecto de como o direito incide nessas diferentes relações, porque a incidência não é a mesma. É óbvio que deve, e o direito não só se deve, como o direito combate o assédio moral em todos esses âmbitos, mas com níveis diferentes de proteção, né? Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, na família, é óbvio que há limites, né, ao poder que os pais exercem sobre os filhos, poder que os pais exercem sobre os filhos. Agora, o âmbito de liberdade é maior do que nas relações de emprego, pensando inicialmente na iniciativa privada. E quando a gente pensa na administração pública, a liberdade é ainda menor, né? Então, acho que essa uma importante, é um aspecto importante para se posicionar em como o direito combate o assédio moral em diferentes áreas. Ele, de fato, se coloca em diferentes áreas e o direito reprime em todas essas áreas, mas de maneiras diferentes, né? Aqui, evidentemente, né, o tópico não é o assédio no âmbito das relações familiares, que tem, né, sobretudo com filhos menores, tem outras particularidades. É uma questão tratada pela Justiça da Infância e da Juventude. É, o meu foco aqui é um pouco o diálogo
o assédio moral nas relações de trabalho, na iniciativa privada e no poder público. E aí um primeiro corte importante a se fazer. De alguma maneira, a gente pode dizer que o assédio moral é mais grave na administração pública e também se submete a limites mais estreitos, né? Pelo regime jurídico próprio a que se submete a administração pública. Um dos princípios básicos que regem a atuação da administração pública é o princípio da estrita legalidade, que é evidente que não é mais tratado daquela maneira mecanicista como foi no passado, mas fato é que o âmbito de liberdade de atuação na administração pública é menor do que na iniciativa privada, né? Os limites de atuação são mais estreitos. Portanto, há um rigor maior na forma de atuação dos agentes públicos quando comparado aos agentes privados. Então, isso implica restrições mais significativas ao comportamento. Então, eventualmente, medidas que são admissíveis na iniciativa privada são inadmissíveis na administração pública, porque é um regime jurídico mais restritivo pela estrita legalidade. Então, esse é um aspecto dogmático que me parece importante, né? Passando para a análise dos fundamentos constitucionais e legais, começando com os fundamentos constitucionais. Por que a Constituição reprime o assédio moral nas relações de trabalho, né? Óbvio que há princípios específicos, como a proteção da honra e da imagem, no artigo 5º, incisos 5 e 20, direito ao ambiente de trabalho seguro e saudável, no artigo 7º, inciso 22. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um princípio que ele é mais geral, mas ao mesmo tempo ele é essencial para nós entendermos a dimensão constitucional da repressão ao assédio moral, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é um princípio, evidentemente, muito fugidio, muito abstrato, né? Um querido amigo do mestrado, que hoje é coordenador da pós-graduação da FGV, o Fernando Leal, ele tem um artigo muito bom citando como o princípio da dignidade humana é usado pelo judiciário em geral para as mais diferentes coisas e como isso, de alguma maneira, esvazia o conceito, que serve para tudo, não serve para nada. Mas, evidentemente, que há uma conexão do assédio moral com a dignidade da pessoa humana, né? A dignidade da pessoa humana, ela significa, essencialmente, né, na acepção kantiana, né, Kant citado pela doutora Anelisa aqui, eu vou citá-lo também, de que o homem é um fim em si mesmo, né? Ele não pode ser instrumentalizado, ainda que para a promoção do bem-estar da coletividade, né? Há limites éticos àquilo que se pode fazer, ainda que para a busca do bem comum. Então, a gente poderia pensar, tortura como instrumento de investigação ajudaria a desvendar crimes. Então, isso é conveniente para o bem-estar da coletividade. É evidente que não. Há limites morais àquilo que se pode fazer, ainda que para a consecução do bem comum. Essa é uma ideia central para o assédio moral, né? Porque a lógica de eficiência e produtividade, né, é algo, né, que é sempre usado para, de alguma maneira, legitimar determinadas práticas. E uma questão que me parece interessante, hoje as discussões sobre o uso de inteligência artificial no ambiente de trabalho, assim, às vezes a gente ouve, principalmente pessoas muito, né, esperançosas sobre o quanto o avanço de novas tecnologias vai aprimorar a eficiência, a qualidade da atuação, tanto do Estado quanto das empresas privadas, né, uma visão, de alguma maneira, humanofóbica, né? Ou seja, uma perspectiva de que, olha, IA é a melhor coisa, não fica doente, né? Não falta, não tem as questões que os seres humanos têm. Essa pressão pelo aprendizado tecnológico
quase que em tempo real, né? Exato, Hoje em dia. exato. E ó, agora que você já tem IA, se vira, aprende e É, quero mais resultado. exato. Senão você vai ser substituído, né? Senão, o próximo já tem noção de TI. Exato. Para substituir. É, e como, de alguma maneira, essa visão reforça visões que são, que de alguma maneira desumanificam, né? Quem, é, é, enfim, trabalha, né? Quem é responsável pelas atividades do Estado ou de uma empresa. Então, esse é um aspecto importante. Um outro aspecto importante, né, já analisando, né, também no aspecto da legislação, especificamente em relação à administração pública, é fundamental citar os princípios que regem a administração pública, do 37 caput, com especial atenção à legalidade, estrita legalidade, moralidade e impessoalidade administrativas. São princípios obrigatórios para a administração pública e que constrangem de maneira adicional o administrador público em relação a chefes, por exemplo, em empresas privadas. Um outro aspecto importante, já no aspecto da responsabilização, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, prevê a responsabilidade objetiva da administração pública. Então, eventuais ofensas, inclusive de assédio moral, geram dever aí da pessoa jurídica, União, Estado ou município, indenizar a vítima de assédio moral, independentemente de culpa de quem praticou o assédio, né? Então, indenização civil pecuniária, em termos, né, dinheiro. E responsabilidade civil do servidor que pratica o assédio. Essa é uma responsabilidade, civil não, desculpa, disciplinar do servidor que pratica o assédio. Isso através, né, de processos administrativos, da atuação das corregedorias, denúncias recebidas pelas ouvidorias, processos promovidos pelas corregedorias, né? Além disso, vale a pena citar também, eu falei da responsabilidade objetiva do Estado, a responsabilidade disciplinar do servidor, e o STJ tem precedente de que a prática de assédio moral caracteriza ato de improbidade administrativa, né? Com as sanções graves de improbidade, né? Proibição de contratar com o poder público, dever de ressarcir o erário por eventuais prejuízos, etc. Então, percebam que, no que toca ao assédio moral na administração pública, não apenas há restrições mais intensas, como há um regime de responsabilização também especialmente intenso, o que faz com que haja um maior rigor, ou deva haver um maior rigor, no combate ao assédio moral no âmbito do Estado, né? Agora, talvez a questão central sobre o assédio moral seja a conceituação, definir o que é o assédio moral. Como eu disse anteriormente, eu não tenho nenhuma, né, pretensão de, né, ensinar, ou seja, né, eu teria muito a aprender ouvindo os magistrados de trabalho sobre casos concretos de assédio e os dilemas, né, vividos na caracterização ou não de assédio. Mas, né, aqui a partir da perspectiva de um professor de direito constitucional, eu queria destacar alguns pontos que me parecem mais relevantes. Primeiro, é uma abordagem inicial a respeito do sentido etimológico dessa expressão assédio moral, né? Ou seja, junção de duas palavras, assédio e moral, né? Então, qual o sentido de assédio, né? Se a gente for aos melhores dicionários, assédio significa o quê? Eu peguei algumas expressões aqui. Insistência impertinente, perseguição, né? Então, e isso é traduzido juridicamente na ideia de repetição, né? O que é um conceito importante
inclusive para distinguir assédio de dano moral, porque, eventualmente, um chefe pode ter destratado um funcionário em um único episódio. Isso não caracteriza o assédio. Pode caracterizar um dano moral indenizável, que pode gerar indenização por dano moral, indenização do Estado, responsabilidade disciplinar do servidor, mas não assédio. E aí é interessante verificar como o direito, essa ideia de assédio, de alguma maneira tem sido, tem permeado diferentes ramos do direito. Parece que é uma certa moda na ideia, moda no bom sentido, né? Assim, é uma tendência do direito reconhecer diferentes formas de assédio. Eu estava, 2 semanas atrás, fui dar uma palestra no CNJ, num evento sobre liberdade de imprensa, aparentemente nada a ver com assédio moral nas relações de trabalho. Mas uma das questões mais discutidas foi o conceito de assédio judicial a jornalistas. Tá. Né? Que remete logo um processo no jornalista para calar. que falou de... Exatamente. Né? E isso foi reconhecido numa DPF. Não, eu estou falando que o Arthur Lira colocou vários processos em cima de um jornalista super conhecido. Daqui a pouco eu vejo o nome dele, que é um senhor já, Sim. que tem um canal no YouTube maravilhoso. Exato, exato. Não, são muitos casos. São muitos. Impressionante, assim. Dezenas de Exato. O caso que gerou essa discussão foi um caso que o Diário de Pernambuco, Diário de Pernambuco não, esse foi outro caso que eu atuei. Foi o Correio, era um jornal do Paraná, eu não me lembro, Correio alguma coisa, que publicou vencimentos de agentes públicos. E aí, numa assembleia do órgão representativo dessa categoria, se deliberou, mas isso foi colocado de maneira explícita na Assembleia. Vamos processar todos os jornalistas. Vamos distribuir uma inicial e aí vocês, agentes públicos, atuantes em diferentes localidades daquele estado, isso foi orientado, né? Vocês devem entrar nas suas localidades, nos seus municípios. Ou seja, havia um intuito aí que era doloso de gerar um estorvo na vida daquele jornalista e ter que responder vários processos em diferentes locais, com o objetivo claro de calá-los. Né? Esse foi o caso que gerou, o Supremo reconheceu recentemente, a ideia do assédio judicial, ou seja, como a propositura de diferentes ações judiciais pode implicar um exercício abusivo do direito de ação, que é um direito fundamental, mas pode ser exercido de maneira abusiva. E tem uma conexão com a ideia de assédio moral, porque há essa ideia aqui também da insistência impertinente, da perseguição, né? E da ideia também de um abuso de direito. Da mesma maneira que um abuso de direito de ação, um abuso, a situação mais comum, não é a única, mas do poder hierárquico do chefe sobre o subordinado. E aí entra um aspecto importante, que é o fato do conceito de assédio moral, evidentemente, ser um conceito situado temporal e espacialmente. Né? É óbvio, quando a gente pensa em assédio moral, a gente pensa em condutas que não são aceitáveis, condutas que sejam abusivas, que superam aquilo que se espera como uma atuação normal do chefe em busca de resultados, de eficiência. Agora, é óbvio que o conceito do que é aceitável ou não, ele é situado temporal e espacialmente. O que não é aceitável hoje, era aceitável há 50, 100 anos atrás. E, eventualmente, o que é aceitável no Brasil não é aceitável em outros lugares. Né? E aí a gente entra na segunda palavra desse conceito, que é o conceito de moral. Um assédio moral. O que significa um assédio moral? Assédio, de fato, tem essa ideia de uma perseguição impertinente, de uma atuação insistente, reiterada, sistemática. E o moral, o que significa? E esse é um aspecto importante, porque a doutora Anelisa colocou um conceito muito importante, né, de
e a Carla também, de como, de alguma maneira, o assédio moral não necessariamente é feito por pessoas que sejam doentes, ou muitas vezes, na verdade, o assédio moral reproduz preconceitos temáticos da sociedade, né? Então, muitas vezes, o assédio moral é algo que reflete visões misóginas, racistas e preconceitos de diferentes naturezas que existem na sociedade. E é importante diferenciar a ideia de moral positiva e de moral crítica. Uma coisa são as práticas éticas no sentido largo, mas assim, as práticas da sociedade sobre as relações intersubjetivas, que podem, num sentido aqui mais rigoroso, podem ser éticas ou não, mas podem, ainda que reveladoras de preconceitos temáticos, etc., podem ter uma expressão significativa na sociedade. Então, o assédio moral, a meu ver, ele incorpora uma ideia de moralidade crítica, né? Ou seja, né, uma perspectiva de emancipação. Aqui o direito cumpre o seu papel talvez mais nobre, que é emancipar, ou seja, combater preconceitos temáticos, uma lógica reiterada no âmbito da sociedade brasileira. E aí a gente precisa entender, já que o tema é situado culturalmente, espacialmente e temporalmente, como é a cultura brasileira, particularmente no âmbito das relações de trabalho, né? Certamente, os senhores têm muito mais informações do que eu, porque lidam diariamente com conflitos surgidos no âmbito dessa relação. Mas algumas impressões que eu tenho, né, primeiro, uma certa informalidade, que é um pouco característica da nossa cultura, né? E o quanto isso é perigoso, né? E o quanto isso pode supostamente legitimar atitudes que sejam caracterizadoras de assédio. Então, o que foi colocado aqui, um comentário, né, a uma mulher, como você está bonita hoje, e de que isso poder ser caracterizado como um assédio, o quanto, de alguma maneira, é, essa postura de informalidade e, de alguma maneira, essa porosidade entre o privado e o público, que é uma característica histórica da formação brasileira, o quanto isso pode dificultar o combate ao assédio, né? Eu tenho estudado um pouco privacidade ultimamente, e é muito interessante como as feministas brasileiras são críticas da ideia de privacidade. Porque o âmbito privado sempre foi o espaço da opressão. Então, como trazer o público para o âmbito privado foi importante para a emancipação, né, da opressão masculina no âmbito doméstico. O quanto, no âmbito das relações de trabalho, muitas vezes essas relações misóginas se reproduzem e o quanto o conceito de assédio moral é importante para emancipar, para combater esses preconceitos sistemáticos. Um outro aspecto, eu já estou caminhando para o final, eu vou pular aqui alguns conceitos que eu ia adotar, mas já indo para alguns exemplos, né, do que pode caracterizar assédio, principalmente o mais tradicional, aquele que vem do superior hierárquico em relação aos subordinados. Então, exemplos: desprestigiar intencionalmente a reputação profissional do assediado, bem como o ambiente e as condições de trabalho. Então, medidas que afastem a autonomia da vítima, que omitam informações importantes para a execução das suas tarefas, críticas exageradas ao trabalho, limitação de acesso ao instrumento de trabalho, uma espécie de colocação sujeito na geladeira, retirar o trabalho, atribuição de tarefas inferiores às suas competências, dentre outros exemplos. Um outro tipo de situação atitudes que levem a vítima ao isolamento, minando as suas relações pessoais e sociais. Então, por exemplo, restrições de contato daquela vítima com colegas de trabalho, repreensões por escrito, né, em tom exagerado, separação física, proibição de comunicação, já falei,
ignorar presença, silenciamento reiterado daquela pessoa, né? Quando a pessoa se manifesta, é, são, né, feitas objeções de maneira que a pessoa não pode se expressar. Um outro exemplo, investidas contra a sua vida pessoal, zombar de eventuais deficiências com atitudes caricaturais, né, que seriam caracterizadas, né? Espalhar boatos a seu respeito, criticar a sua vida privada, atacar convicções políticas e religiosas, gestos de desprezo, de desdém, e, por último, violência física, verbal ou sexual. Né? Então, são exemplos. É óbvio que não são atitudes fáceis de caracterizar, mas há de alguma maneira, um efeito cumulativo, né? Um efeito assim de confirmação quando essas atitudes são reiteradas e se confirmam. Enfim, eram breves e superficiais considerações que eu tinha a fazer sobre o tema. Espero que tenham sido úteis e agradecer novamente pelo convite. É sempre um prazer dialogar com vocês.